Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma semana de aula, nossa terceira semana. Essa semana nós vamos falar sobre análise de gráficos. Nós vamos analisar o gráfico de uma função polinomial, que foi o conteúdo que foi trabalhado na semana passada, né? Só que nós vamos trabalhar o gráfico polinomial de uma situação específica. Só que antes disso, nós precisamos entender e saber o que significa algumas coisas, né? Primeiramente, o que são gráficos? Vocês já pararam para pensar? Porque a gente, se for parar para pensar, a gente sabe reconhecer um gráfico, mas o que é um gráfico? O que eles são? O que tem neles, né? Então, eles são representações de algumas informações, de dados, que é através de recursos visuais. E eles têm como objetivo, né, de destacar as informações para que fique mais fácil a sua compreensão. Então, nós podemos ter gráfico, nós podemos ter gráficos de barras, gráficos em formato de pizza. Então, utiliza alguns recursos visuais para conseguir explicar de uma forma melhor aquela informação, né? E normalmente o gráfico ele é usado para cruzar informações e demonstrar também desempenhos, como crescimento ou queda, por exemplo, de alguma situação. E provavelmente vocês já devem ter visto várias situações, principalmente pela situação que vocês trabalham, né? Como com terra, plantio, que existe momentos em que tem o crescimento ou decrescimento de alguma situação, não é verdade? Então, primeiramente nós temos que entender, analisar o gráfico, fazer uma análise, tirar as informações do gráfico. Então, primeiro, o que a gente faz ao ver um gráfico, né? Nós vamos ver do que se trata. Qual a informação que ele está me passando? Depois, qual informação que está destacada no eixo vertical? Qual a informação que está no eixo horizontal? Então, para a gente fazer essas análises, né? Então, eu peguei dois exemplos. Então, olha só, o primeiro exemplo, a área plantada de milho no Brasil por safras. E um segundo exemplo, que é produção de milho no Brasil também por safras. É do mesmo artigo, tá, pessoal? Então, ó, esse gráfico, ele foi usado no artigo da Embrapa, que fala sobre milho, caracterização e desafios tecnológicos. Caso vocês tenham interesse, só digitar isso aí na página do Google que vocês vão ter acesso a todo esse documento, tá bom? Eu não tenho conhecimento nenhum sobre essas áreas, né? E tô pesquisando, eu achei muito interessante, só que eu não tenho conhecimento, né? Acredito que vocês têm mais do que eu nesse assunto. Então, primeira coisa, vamos ver do que está sendo falado, o que está falando nesse gráfico. Qual é a informação que ele está me passando? Ó, ele está falando sobre a área plantada de milho por safras. Então, ó, área plantada de milho por safras. Então, primeira coisa que a gente vai olhar é o título do meu gráfico. Tudo bem? Depois, vamos analisar o que nós temos no eixo vertical, ó. Não importa a ordem, tá, gente? Se eu vou olhar o eixo vertical primeiro, horizontal, não importa. Vamos só estar analisando, ó. Neste eixo vertical, ele tá aqui, 1.000 hectares. Então, qual que é a informação? É a área de plantio, não é? A cada 1.000 hectares. Agora, já no eixo horizontal, nós temos, ó, tá muito pequeno aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas são os anos, ó, 1976, 77, 8, até 2016. Então, eu tenho dados dos últimos 40 anos da evolução, ó. Então, no eixo horizontal, ele fala sobre o tempo, a evolução do tempo nos últimos anos, tá? Ok, então, descobri do que está sendo falado, qual a informação que tem no eixo vertical e qual tem no eixo horizontal. Agora vamos observar as informações de cada eixo, né? Então, o que a gente pode perceber, ó?
Essa risca vermelha aqui, ó, corresponde à primeira safra. A risca verde vai corresponder à segunda safra, que eu acho que vocês chamam de safrinha, né? Depois a gente vai marcar uma reunião via Meet, que aí a gente discute melhor isso, que aí vocês acabam até me ajudando para esse entendimento, né? Então tá, então eu tenho a primeira safra, que tá em vermelho, e a safrinha, que é a segunda safra, tá? E vocês sabem também melhor do que eu que essas safras, o plantio dela tem o período do ano, não é isso? A primeira safra tem um período para ser plantada e a segunda safra também tem um período para ser plantada. E em 1976, ó, a primeira safra, ela tinha uma produção muito maior, quer dizer, a informação aqui é sobre área de plantio, né? Então, a área de plantio da primeira safra era muito maior do que a da segunda safra, tá? Então, olha só, a partir dos anos, o que foi acontecendo? A segunda safra, a área de plantio, ela foi aumentando, ó, eles foram aumentando a área de plantio da segunda safra e diminuindo a área de plantio da segunda safra. E o que pode perceber, ó? Aqui, ó, neste momento que elas se encontram, ó, isso daqui ocorreu em 2011, ó. Dá pra gente identificar que a partir aqui, ó, de 2011, a segunda safra aumentou significativamente em relação aos anos anteriores, né? Ó, olha só como ela aumentou em relação, ó, aos anos anteriores, na verdade? E pela primeira vez ela passou a produção em termos de área, né, de plantio da primeira safra. Tudo bem? Então, olha só. Primeira coisa, nós identificamos o nome do que está sendo tratado, o que está falando num eixo vertical, no eixo horizontal, e fazer uma análise do que está acontecendo. Eu fiz uma análise mais matemática, que eu tô vendo aqui, ó, ele está aumentando e esse aqui está diminuindo. Aí, neste momento, eles estão se encontrando, né? E esse daqui, ó, continua aumentando, não é verdade? Então, isso foi uma interpretação deste gráfico, tá bom? O próximo exemplo, ó. Também foi tirado do mesmo artigo, tá? Milho, caracterizações e desafios tecnológicos. Mas esse gráfico aqui, ele já fala de outra coisa. Ele já fala da produção de milho no Brasil por safras. Então, lá no anterior, eu falava da área plantada. Quer dizer, eles usavam mais terra para plantar na primeira safra e depois aumentou o plantio da segunda safra, né? Aumentou a quantidade foi ampliando a terra, né? A quantidade de terras para o plantio. Aqui nesse segundo, nós estamos falando de produção. Então, quanto ele está produzindo, tá? Da mesma forma, ó, produção de milho no Brasil por safras. Aqui no eixo vertical, 1.000 toneladas. Então, estamos falando a cada 1.000 toneladas. E no eixo horizontal, novamente a evolução em anos. Então, ó, eu tô aqui, ó. Esse texto está falando sobre a produção de milho do Brasil nos últimos 40 anos, né? Que é de 76 a 2017, 17. Eu acho que não, tá certo. E o eixo vertical está falando sobre a produção, né? Em toneladas, em 1.000 toneladas, na verdade. E o eixo horizontal, a evolução do tempo dos últimos 40 anos. Então, ó, o que pode observar também, ó? Que a produção na segunda safra sempre foi menor, ó, do que a produção na primeira safra. Provavelmente isso tem muito a ver com esse primeiro gráfico, tá? Que, como o plantio era muito maior, né? Eles utilizavam muito mais terras para plantar na primeira safra, então com certeza ia produzir muito mais, né? Só que, com o passar dos anos, o plantio
a produção da segunda safra começou a subir. Provavelmente também, né, porque aumentou o tamanho de terra plantada, né? Então, ó, o que a gente pode observar? Que nos últimos 40 anos teve um aumento na produção. Aumentou muito a produção. E menos de 20 milhões de toneladas na safra, ó. Vamos ver. De 76, ó, eu tinha menos de 20 milhões de toneladas. E para cá, ó, 2016 aqui, ele cresceu dos 90 milhões, ó, 97,8 milhões. Isso, pessoal, somando os dois, tá? Ó, somando esse aqui, que é, ó, quase 70, e esse daqui, ó, quase 30, né? Então, aproximadamente uns 97,8 milhões. Então, olha só, ele tinha menos de 20 milhões, ó, porque aqui ele não chega a encostar, e na primeira safra, ó, não tinha produção. Na segunda safra, né? A verdinha é a segunda safra, ó. Então, não tinha produção na segunda safra e a primeira safra, menos de 20 milhões. Com o passar do ano, aumentou muito, né? Teve um crescimento muito grande em relação aos anos anteriores, não é? E a partir de 2011, né, que eles começaram, esses dois gráficos eles estão interligados, né? E ele começou a crescer mais. Só que olha só, pode perceber que a primeira safra, ela continua crescendo, ó, por mais que ela decresce, ela cresce, decresce, cresce, ela vai crescendo, aí há um decrescimento aqui, mas ela cresce novamente, ó, diminui. Então, ela continua desenvolvendo, né? E a da segunda safra desenvolveu muito mais. Eu não sei o que pode ter ocorrido, né? Se vocês lerem o artigo, vocês vão entender melhor do porquê disso, tá? Eu só tô fazendo uma análise gráfica, tá, pessoal? Uma análise matemática. O que a gente pode perceber, pessoal? Que tá muito pequeno. Se eu particionar, ó, vocês conseguem ver o quê? Esses dois gráficos que eu tô apresentando são gráficos de linha, tá? E eu poderia particionar eles. Como assim? Eu pegar de um período, ó, vou pegar daqui até aqui só. Isso daqui é o quê? É uma reta. Ah, vou pegar daqui até aqui, ó, também é uma reta. Ó, daqui até aqui, também é uma reta, né? São retas. Por mais que, ó, ela dá essas quebradas, mas são retas, não são gráficos que tenha curvas aqui. Aqui são todas retas. A gente pode particionando ela e sempre vai ter retas, tá? Então, qual que é a ideia desta aula? Vocês aprenderem a interpretar o gráfico. Vocês conseguiriam colocar muito mais informações do que eu apresentei para vocês, colocando o motivo desse aumento. Por que será que houve esse aumento aqui, ó, gritante dessa segunda safrinha? Foi o período que ela foi plantada? Foi o solo? Foi a terra que interferiu? Por que será que ela mudou, né? Ela passou a primeira safra, não é? Então, essas informações e outras informações, vocês conseguiriam responder melhor do que eu, não é verdade? Então, esses são dois exemplos de como a gente faria uma análise gráfica, tá? Primeiro, entender do que está se tratando, o que fala cada eixo, e fazer uma análise. Olha, isso aqui está aumentando, diminuindo. Isso em gráficos de linha, tá? De colunas, de barras, a gente consegue fazer esse tipo de interpretação. Tem vários tipos de gráfico. Mas agora vamos especificar nesse por quê? Porque eu vou falar especificamente do gráfico de uma função polinomial do primeiro grau. Então, o gráfico da função polinomial do primeiro grau, ó, nós vimos função polinomial lá na aula passada. Do primeiro grau, ó, porque só tem número 1 aqui, então eu tenho meu termo A1 e meu A0, não é?
esse termo A1 aqui, quem acompanha o x, e esse A0 é o meu termo independente. Então, ó, vamos primeiro entender o que está acontecendo com esses coeficientes aqui. O que acontece no gráfico quando eu vou alterando os seus valores, ó. Para isso, eu vou usar um simulador PET Colorado, tá? Vocês podem ter acesso aí, é só tá digitando no Google também, PET Colorado. Ele é um simulador, tá, pessoal? Tem várias informações, tem de várias disciplinas, tá? Aí vocês podem estar entrando na disciplina de matemática. Deixa eu só zerar aqui, pra gente poder começar. Aqui. Então, para você entrar, você colocaria PET Colorado, encontraria matemática, a parte de matemática e a parte de gráfico da função do primeiro grau, da função polinomial do primeiro grau. Tudo bem? Então, olha só. Aqui eu tenho uma função, ó. Aqui eu tenho um plano cartesiano e uma função, que no caso é uma função polinomial do primeiro grau. Este m está representando o meu coeficiente A0, ó, A1, perdão. E o meu b, o meu coeficiente A0, que é o meu termo independente, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou estar modificando os valores e ver o que acontece com eles, tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro, vamos estar alterando esse primeiro coeficiente, o A1, que é o que acompanha o x, tudo bem? Pessoal, aqui ele está colocando como fração, tá? Então, por isso, eu vou manter o 1 aqui embaixo, ó. Eu não posso colocar o 0, ó. Negativo pode. O 0 ele não aceita, tá vendo? Por que não? Não existe divisão por 0, tá, gente? Não existe, na matemática não existe. É o mandamento da matemática, nunca dividirás por 0. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, aqui eu vou manter como se fosse 1. Porque o 1 não altera. Se eu dividir qualquer valor por 1, vai manter o próprio valor. 0 dividido por 1, 0. 5 dividido por 1, 5. Tá? Então, vamos alterar para ver o que acontece, ó. Então, ó, eu vou aumentar aqui, ó. Nessa situação que tá, ó, o M0 e o B0. Onde está o meu gráfico? Ó, ele está exatamente em cima do eixo X. Tudo bem? O que vocês têm que saber? O que é uma função? A função nada mais é analisar o que acontece com o eixo Y, tá? Então, ó, como aqui tá tudo zero, o meu gráfico ele tá em cima do eixo X. Quer dizer, então o meu Y ele é zero, tá? Então, estudar uma função é ver o que acontece com o eixo Y. Então, vamos aumentar aqui. Vamos passar para 1. Olha que salto grande, né? Ele estava aqui em cima do eixo, olha só, agora ele ficou inclinado nesse sentido. Tá, vamos continuar aumentando. O que vai acontecer, ó? 2, 3, ó, aqui ele está dando a função que está formando, tá, gente? Como esse termo aqui tá 0, ó, então ficou y igual a 3x, ó, 3 no lugar do m, ó, 3x e aqui zerado, tudo bem? Ó, vai aumentando, ó. O que tá acontecendo? O que vocês percebem? Pensem aí, ó. Agora eu vou reduzindo, ó. O que tá acontecendo, hein? Ó, ele vai até 10, tá, gente? É o máximo que ele vai. Você tá vendo que ele vai se aproximando? O que tá acontecendo com a minha reta? Ela tá inclinando, mas ela saiu do lugar em relação ao eixo Y, ó. Ó, ela tá aqui no eixo Y. Ó, se eu mexer aqui, ó, aí vai mudar, tá vendo? Ó. Mas não tô mudando. Ela mantém aqui, ó, o que tá mudando? Só a inclinação, ela continua aqui, ó, e tá inclinando, ela tá ficando cada vez mais próxima aqui, ó, do eixo Y, tudo bem? Então, vamos mudar agora, vamos usar valores negativos. Opa, o que aconteceu? Ela virou totalmente pro outro lado, ó. O que isso quer dizer, gente? Ó, e ó, ela vai se aproximando também cada vez mais do eixo Y, tá vendo? Ela vai se inclinando, ó. É a inclinação da reta. Tudo bem? Então, olha só. O que esse termo aqui diz? Esse termo que vai acompanhando o meu X. Nada mais é que a inclinação da minha reta. Ele vai me dizer a inclinação
da reta, se ela está mais próxima, mais afastada do eixo Y. E o que a gente pode perceber? Quando os valores são positivos, a minha reta ela é crescente, tudo bem? Eu não vou entrar em detalhes agora do que é uma função crescente e uma função decrescente. Só por cima. Como que eu sei que é crescente? Cada valor de x que aumenta, o meu y também aumenta. Agora, se eu colocar o valor desse coeficiente negativo, ó, esse gráfico ele fica decrescente, ele inverte, ó, tá? Crescente, decrescente. Então, o sinal vai definir se é uma função crescente ou uma função decrescente, tá? Se ele for positivo, é crescente. Se for negativo, é decrescente. Tudo bem? Vamos agora. Eu vou deixar aqui, ó, como 1, tá? E vou alterar aqui. E agora? O que será que acontece ao alterar o B, que é o termo independente, ó? Ao alterar o termo independente, o que está acontecendo, gente? Meu gráfico está fazendo o quê? Ele está subindo, ó. Ele está subindo no eixo Y, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo? Ou tô diminuindo, ele vai reduzindo, ó. E negativo, o que vai acontecer, ó? Ele também está andando em cima do eixo Y. Pessoal, vocês conseguiram ver alguma coisa, assim, alguma coincidência ao subir? Eu vou lá no 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se o meu B for 5, onde que tá essa bolinha aqui, ó? Essa bolinha é a roxinha, né? Ele tá onde? Exatamente em cima do 5. Oxe, o que será que tá acontecendo? Então, vamos pro 3. Olha só. Coloquei 3. 0, 1, 2, 3. Vamos jogar para o número negativo? Vamos jogar para menos 2. Para onde que ele foi parar? Ó? 0, menos 1, menos 2. Ele veio parar aqui embaixo. Então, o que quer dizer este termo independente? Esse termo independente, ele indica o ponto, ó, o ponto onde o meu gráfico vai cortar o eixo Y. Esse ponto, ele vai cortar o eixo Y sempre no valor do termo independente. Tudo bem? Independente de eu mudar aqui, ó. Vamos mudar. Mudei pra cá e vamos mudar aqui, ó. Ó. 6, 7. Ó, ele tá lá no 7. 5, 6, 7, ó. Tá vendo? Por isso, ó, o termo independente, ele diz o ponto onde o gráfico corta o eixo Y. E o coeficiente aqui, ó, que tá com o X, ele é a inclinação da reta. Tudo bem, pessoal? E isso nós estamos falando de um gráfico de uma função polinomial do primeiro grau. Tudo bem? Então, ó, o que a gente pode perceber? O gráfico da função do primeiro grau é sempre, ó, uma reta, ó. Independente do valor que eu mude aqui, o valor que eu mudo aqui, ela sempre vai ser uma reta, tá? Então, ó, o gráfico da função do primeiro grau é sempre uma reta. O termo independente, no caso aqui que eu chamei de A0, é o ponto onde o gráfico vai cortar o eixo Y, ó, como nós já vimos aqui, né? O ponto onde ele vai estar cortando o eixo Y. E o A1, ele vai me dar a inclinação da reta. E também o fato dele ser positivo e negativo, né? Crescente ou decrescente. Tudo bem, pessoal? Então, eu apresentei para vocês o que é um gráfico de função polinomial do primeiro grau. Fizemos a análise de alguns gráficos de linha e que se eu particionar esses gráficos, nós temos vários gráficos de função do primeiro grau. Se eu pegar aqui, ó, se eu cortar só daqui até aqui, neste ano aqui, até o primeiro ano, de 76 a 77, é um gráfico de uma função do primeiro grau, função polinomial do primeiro grau. Então, se você for cortando ano a ano, você vai ver que são várias retas, tá? Por isso que neste momento, como eu estou trabalhando função polinomial do primeiro grau, nós vamos estar falando apenas de retas, tudo bem?
Por isso que eu peguei essas situações aqui para vocês, tá bom, pessoal? Nossa aula dessa semana é isso. Vai ter um trabalhinho aqui para vocês. E depois nós vamos estar marcando uma reunião no Meet para a gente estar discutindo melhor sobre isso. Tudo bem? Até a próxima!